Olá, bom dia. O Ouro Fino em Campo está ao vivo para todo o Brasil, direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. Hoje o nosso assunto é salmonela em frangos, um assunto de extrema importância para os avicultores. Para isso, a gente trouxe quem entende do assunto, a especialista em salmonela, a médica veterinária Anderlise Borsoi. Bom dia, Anderlise. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente na Ouro Fino para termos uma conversa técnica sobre salmonela, que sempre é relevante nos atualizarmos, não é? Exatamente, o prazer é nosso, viu, Anderlise? Você é sempre muito bem-vinda aqui para falar sobre esse assunto. E tem um outro convidado nesse programa, você que está aí do outro lado. Participe com perguntas pelo 0800 941 2000 ou então mande no WhatsApp 16 98181 8687. Além de perguntas, também valem comentários, ok? Anderlise, para começar, o que é salmonela? Pergunta bem genérica, sim, né? Exato. Simples. Bom, salmonela ela é uma bactéria que ela causa doença em humanos e em animais. Certo. Né? Ela é uma bactéria gram-negativa, ela vive no intestino. E quando ela sai daí, ela começa a causar problema, né? Não deveria estar no intestino, mas é uma bactéria que a gente adquire, o humano adquire através do alimento, né? Contaminação oral, e os animais também, assim como a ave pode adquirir tanto na contaminação horizontal, que a gente chama pelo ambiente, quanto vindo da própria mãe, né? Da matriz. Então, ela é uma bactéria que ela causa problema em saúde animal e em saúde pública. Pois é, mas só os frangos têm essa doença? Porque eu cresci escutando da minha avó, da minha mãe Juliana, cuidado com a carne de frango, cuidado com o ovo. Ou não, outros animais também têm? Sim, outros animais também têm. Nós temos as salmonelas que são chamadas espécie específica. Tem as que atingem só humanos, tem as que atingem só aves, só suínos e as que contaminam todos os animais, não é? É claro que a gente vive com o mito do salmonela no ovo, mas não é bem assim, né? Certo. Uma vez que a salmonela, nós temos programas na avicultura de controle de salmonela, aquelas coisas do passado já não são tão verdades hoje em dia, não é? Então, existem diferentes salmonelas para diferentes espécies animais que causam doenças nos animais e algumas que estão nos animais e causam doença em humanos também. Mas por que fala-se tanto de salmonela na avicultura? Os impactos são grandes para o nosso avicultor? A avicultura nossa do Brasil ela é enorme, nós exportamos para muitos países. Então, a notoriedade da salmonela na carne é porque os nossos compradores não querem que exista salmonela quando a gente exporta. Isso deu um impacto no mercado externo. No mercado interno, nós temos o Ministério da Saúde que tem regras, tanto que você pode ver que na caixinha de ovos está escrito: mantenha preferencialmente refrigerado, não consuma esse alimento mal passado ou cru. Certo? Porque o impacto é para o ser humano, tanto na carne exportada, quanto nos ovos produzidos para o Brasil, na carne que o brasileiro consome. Então, o impacto é da saúde humana. E o avicultor, qual é o impacto para ele? Porque a salmonela pode matar as aves. Isso é importante. Então, ele tem perda financeira. Além de matar as aves, quando são as salmonelas Gallinarum e Pulorum específica, pode ter queda do desempenho zootécnico, baixa produção de ovo, o frango não cresce direito, porque tem uma salmonela que não são as só de aves, aquelas que passam para o ser humano e que estão atrapalhando o desempenho, comendo e não estão crescendo também. Então, é importante para o granjeiro que se tenha o controle dessa bactéria por causa dele mesmo e também por causa da sua produção de aves. E como que o frango consome essa bactéria? Essa bactéria, como ela está no intestino dos humanos, ela está no intestino dos animais também. Então, o frango ele tem o hábito de ciscar. Ele cisca no chão e ele ingere essa bactéria, se ela estiver presente. Como essa bactéria vai estar ali? Ela pode vir lá da incubação do ovo, o pintinho já nascer contaminado, ou os ratos, as moscas, aqueles cascudinhos, aqueles bichinhos que elas comem, que ficam na criação, eles podem estar contaminados e assim aumentar a contaminação do frango. Ela se multiplica lá dentro do intestino, vai sendo eliminada com as excretas do frango e o frango se reinfecta. Então aí mantém durante a produção, quanto maior o número de aves num espaço pequeno, mais salmonela
salmonela você vai ter. Então acaba não um frango passando para o outro, o ambiente que acaba favorecendo. O ambiente favorece, ele pode adquirir da sua mãe, da transmissão vertical, ou um passar do outro, porque todas as fezes estão no mesmo lugar. Então, um positivo pode contaminar o outro. E agora, os sinais clínicos da salmonela nos frangos, quais são? Então, se a gente fala em frangos, só se tiver uma infecção muito grande. Você pode ter os pintinhos que não estão desenvolvendo direito, alguma onfalite, algum probleminha de umbigo, barriga inchada, que pode ser causado pela salmonela também, mas no frango, em geral, ele não tem sinal clínico. É uma doença silenciosa, então. Silenciosa, por isso é tão perigosa. O granjeiro, às vezes, não vê que essa bactéria está aí. Na matriz, se for aquelas salmonelas, a Gallinaria pulorum, elas matam. Na mãe do frango de corte. Mata e mata também, se essas estiverem na produção de frango, vai matar o frango também. Mas nosso grande problema é o granjeiro não perceber ou não achar que seja importante aquela contaminação que o veterinário diz que tem, mas ele não vê porque não está afetando as aves. Mas aí a melhor arma nisso tudo é a prevenção, já que o animal acaba não manifestando sinais clínicos. Quando nós falamos de salmonela, ela está distribuída em todo o ambiente. Se você procurar no sapato, na vassoura que você limpa a granja, no comedor, no bebedouro, você encontra salmonela em qualquer lugar. Então, aquelas medidas que a gente chama de biossegurança, que o veterinário diz, lava bem o bebedouro, desinfeta, limpa a cortina, tira a cama, trata a cama do teu frango. E na criação que não é comercial, é mais difícil ainda, quando a gente tem chão batido, esse chão de terra, para você fazer uma limpeza e uma desinfecção. Então, os mínimos cuidados de higiene, como cloração da água, são de demasiada importância na nossa avicultura, mesmo ela sendo pequena. Tem que fazer controle, então, também dos roedores. Controle dos roedores, e a gente tem a vacinação que é obrigatória para as galinhas que põem ovo para consumo, para as poedeiras comerciais, e algumas que são usadas também em frango de corte, na matriz em frango, que a vacina ajuda, mas não resolve o problema. Olha, interessante isso. Anderlise, obrigada por enquanto. Quero convidar você que está acompanhando esse bate-papo. Assunto importante, hein? Mande perguntas pelo 0800 941 2000 ou então pelo WhatsApp 16 98181 8687. Se não tiver perguntas, então mande um comentário. Está gostando do programa? O assunto é interessante para você? Olha só, agora a repórter Fran Spadari tem um recado. Oi pessoal, já está disponível a nova edição da revista Ouro Fino Notícias, que reúne diversos assuntos ligados à pecuária e também à saúde dos pets. A publicação também traz as soluções da empresa para ajudar no dia a dia da fazenda. E nesta edição tem tudo sobre o Evol, a evolução dos indectocidas. O lançamento da Ouro Fino traz uma formulação exclusiva unindo a ivermectina e o sulfoxo de albendazol. Tem também matéria sobre a linha de vacinas Ourovac e no segmento PET tem uma nova solução para ajudar a controlar a dor no seu animal de estimação, o Nuli. Tem isso e muito mais. E você pode ler no site www.ourofinosaudeanimal.com. É só clicar na seção de notícias e selecionar a opção Ouro Fino Notícias. Mais informações, entre em contato pelo e-mail relacionamento@ourofino.com. Inclusive, essa edição do Ouro Fino Notícias traz uma reportagem sobre salmonela em frangos e a solução da Ouro Fino para o problema, que é o FOS 350. Anderlise, vamos retomar o nosso bate-papo aqui. Você já mencionou, então, que salmonela causa morte nos frangos, então é um problema importante aí para o avicultor ficar de olho. E o tratamento, como que é, caso ele tenha sorte de diagnosticar o animal? Bem, para a salmonela, quando a gente fala das salmonelas que são controladas pelo Ministério da Agricultura, a Gallinaria pulorum não se faz tratamento, a gente quer eliminar. Quando a gente quer eliminar uma doença, tem que eliminar os animais portadores da doença. As outras salmonelas, no caso, quando elas atingem matrizes, essas que são as enteritidis, tifimurium, que são alguns nomes já conhecidos do avicultor também, se pode, pela legislação, que está passando por reformas e vai ser... acredito que nesse ano, no mais tardar, vai ser
a instrução já vai ser divulgada nova, mas pela legislação se pode fazer o tratamento com antimicrobiano e se pode usar vacina. E em frango de corte também se pode usar vacina para tratar, né? Okay. Toda doença clínica, ela requer um tratamento e o antimicrobiano em bactérias é o que funciona bem. Nós temos ácido para usar na água das aves, probióticos, pré-bióticos que ajudam a colonizar o intestino para aquela bactéria não chegar, né? E lembrar sempre que os antimicrobianos, eles têm que ser de eleição como uma última escolha. Tem que saber usar porque a bactéria ela fica dentro da célula imune, tem que ser um antimicrobiano que tem ação lá dentro, que seja realmente eficiente se for o caso. Nós estamos mundialmente numa tendência de reduzir o uso de antimicrobianos na produção. Ok. Então tem que saber diagnosticar e tem que saber usar corretamente. E de moléculas que existem no mercado, o que você pode dizer sobre antimicrobianos? São várias as moléculas. Como ela é uma bactéria gram-negativa, intracelular facultativo, tem que se escolher um antimicrobiano, se for o caso de usar, que seja gram-negativo, que tenha uma boa penetração nas membranas, uma boa penetração nas células, para que faça uma baixa desse número de salmonela, que fique menos persistente na ave. Então, são várias moléculas que podem ser utilizadas. Muito bem. Bom, Anderlise, muita gente aqui que está acompanhando o Ouro Fino em Campo, né, não é avicultor, mas consome a carne de frango. Você já disse que tem toda uma inspeção do Ministério, mas assim, tem que ter algum cuidado do consumidor na hora de preparar a carne de frango ou consumir o ovo? A gente recomenda sempre os mesmos cuidados. A gente tem que lavar a mão para ir à mesa, né? Que muita gente esquece. Em qualquer caso, né? Em qualquer caso. Mas no caso, como as bactérias podem estar na superfície do frango, é bom que se corte o frango numa tábua, lave bem ela para depois cortar os vegetais. Isso se chama de contaminação cruzada. E eu sei que os ovos nos supermercados ficam fora do refrigerador, porque está escrito preferencialmente refrigerados, mas coloque no refrigerador para estabilizar se tiver contaminação. Então, consuma alimentos bem cozidos e a bactéria, a salmonela, morre com o calor. Cozinhou o frango, você não tem mais problema. Cozinhou o ovo, você não tem mais quase nada de problema, né? Nos dois casos. Então, é higiene, é cuidado na cozinha e a cocção. Essas são as principais recomendações. As recomendações. Anderlise, vamos ver se você pode responder essa pergunta do Hélio dos Santos, de Palmas, Minas Gerais. Hélio, muito obrigada pela sua participação. Quais sintomas da salmonela nos humanos? Não é bem sua área, né? Porque não, é também. A gente está na saúde pública. Certo. Inclusive, em humanos, a salmonela ela causa diarreia, uma diarreia muito forte. Ela demora até umas 72 horas para aparecer, quando você já nem lembra o que você comeu no outro dia. Né? Nos 2 dias antes, 3. E ela é uma diarreia persistente que pode durar até 7 dias. Então, o ser humano ele fica muito debilitado, porque é uma diarreia persistente. Então, dores abdominais e diarreia é o principal. Pode ter uma complicação secundária, que são algumas síndromes que estão na medicina, né? Síndromes que seria de reação autoimune, mas a diarreia, o trato gastrointestinal é o mais afetado em humanos. Muito bem. Bom, para resumir o nosso bate-papo, o nosso tempo já está se esgotando aqui no canal do Boi. Passou muito rápido, né, Anderlise? Mas então é uma doença séria, uma doença de interesse não só para o avicultor, mas também para a saúde pública. Sim. E o cuidado tem que ser frequente. Frequente. Isso mesmo. Ok. Parabéns. Aprendi então, pessoal. Espero que vocês também tenham aprendido bastante com a Anderlise e quero te agradecer pela sua participação aqui mais uma vez, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos. Até a próxima. E muito obrigada também pela sua companhia. Para conhecer todo o portfólio da Ouro Fino Saúde Animal para aves e suínos, acesse ourofinosaúdeanimal.com. Para saber qual que é o profissional da Ouro Fino Saúde Animal mais próximo à sua granja, ligue no 0800 941 2000. Amanhã também tem edição ao vivo do Ouro Fino em Campo, aqui pelo canal do Boi e também com transmissão pelo Facebook da Ouro Fino Saúde Animal. A gente vai falar sobre pecuária de corte, os desafios na fase de terminação bovina, tanto para quem cria o gado a pasto e também para quem cria e engorda o animal em confinamento. Então, claro, a gente espera por você. Até amanhã. Tchau, tchau.